Graça e paz. Tudo bem, irmãos? Que bênção, não é? Que maravilha. Hoje é um daqueles dias que nós estamos sendo abastecidos, não é? Estamos sendo alimentados por esse Deus maravilhoso. De manhã foi uma festa sensacional, não foi? Gostosa de se ver, não é? Edificante. Alegria no céu, festa no céu, diz a palavra do Senhor, não é? Ai, meu Deus, como esse Deus tem feito maravilhas no meio do seu povo. Amados, obrigado por ter vindo, glória a Deus pela sua vida. Eu quero agradecer também o pessoal que estão vendo a gente pela internet, que Deus abençoe a vida de cada um e que nessa noite nós possamos ser alimentado por esse Deus de maneira que nós possamos sair daqui edificados, que nós possamos sair daqui com novos pensamentos, pensamentos de ousadia em Deus, de coragem para mudar se for preciso, né? Que nós possamos sair daqui dando passos firmes na direção correta. Porque a igreja do Deus vivo, ela dá passos seguros. Porque, como nós cantamos aqui, está fundada na rocha inabalável, que é Cristo. O nosso alicerce, o alicerce da igreja de Cristo, não é Pedro, não é Paulo, não é João, não é Davi, não é Moisés, não é Elias. O alicerce da igreja de Cristo é Ele, Cristo. E esse alicerce é firme. É a pedra angular. É a rocha inabalável. É digno da nossa adoração, confiança. A igreja de Cristo está fundada em Cristo, o seu Criador. A igreja é idealizada no céu pelo Pai, materializada na terra pelo Filho e hoje cuidada, adornada, santificada pelo Espírito. Ou seja, a igreja nunca saiu do controle de Deus. Nunca. A igreja nunca esteve, por um segundo sequer, ou por um milésimo de segundo sequer, dominada por qualquer outro ser. Nunca, jamais. Ela nasceu em Deus, ela é nutrida, ela cresce, ela se fortifica em Deus, e ela permanece em Deus, ela vai ser arrebatada para Deus, e ela permanecerá em Deus eternamente. Não muda, isso não muda, não muda. Ainda que tentem mudar, ainda que tentem criar caminhos diferentes para a igreja de Cristo, não vai dar. A igreja de Cristo está nele, firmada nele, rocha eterna, inabalável, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra e sustentador de todas as coisas pela sua palavra. Esse é o Deus da igreja. Louvado seja o nome do Senhor, não é? Nessa noite, amados, o nosso tema, como foi anunciado pela manhã, é trabalhar sobre lar cristão. Vamos falar hoje, aliás, todo esse mês de junho, não é? Nós vamos falar sobre o lar cristão. Eu entendo que é um dos temas mais difíceis para a gente falar. E por que eu penso assim? Porque a igreja é composta de uma variedade de famílias. Existem famílias onde todos são cristãos, por exemplo. Existem famílias onde um é cristão, o outro é católico, o outro é espírita, o outro é ateu. Como é que a gente trabalha essas questões? Existem famílias assim. E o fato de uma pessoa ser cristã, o lar não é cristão? Existe lar cristão e lar de cristão. Nós não falaremos sobre o lar de cristão, mas o lar cristão. Lá também não é simplesmente casa onde se mora. Lá é mais além. Quando se fala de lar,
se aponta para um lugar gostoso, saudável, bom e harmônico para se viver. Então, as lutas dentro das famílias são difíceis para algumas pessoas. Mas a Bíblia Sagrada vai apontar caminhos. A Bíblia Sagrada vai nos dar princípios que pode transformar um lar que ainda não é num lar cristão. E por que a gente pode afirmar isso? Porque o Deus que transforma família está aqui. O Deus que transforma o coração está aqui. O Deus que ordena as coisas, que coloca as coisas em ordem, está aqui. Então pode ser que hoje você saia daqui pensando assim: louvado seja Deus, o meu lar é cristão, porque os princípios que foram ensinados hoje, eu tenho na minha casa. Olha que bênção. Ou você pode sair daqui pensando assim: falta alguma coisa. Aí, todos ainda não estão alinhados. Falta alguma coisa. E para você eu digo, você pode alcançar em nome de Jesus. Sua família pode se tornar um lar cristão para a glória de Cristo. Ou você pode sair daqui dizendo assim: bem, dos princípios que foram aplicados hoje, eu ainda não tenho na minha casa. E para você eu afirmo, busque em Cristo Jesus, porque o que precisar ser mudado, Ele pode mudar, o que precisar ser transformado, Ele pode transformar, e o seu lar pode sair de uma condição, de um lar que não é, para um lar que será cristão para a glória de Cristo Jesus. Por isso, a importância desses temas que nós temos trazido aqui. Perdão, amor fraternal, são para que nós possamos buscar em Cristo viver essa realidade. Porque o Evangelho, amado irmão, é para ser vivido. O Evangelho não é só para ser proclamado, não é só para ser visto. Não, o Evangelho é para ser vivido, a começar na nossa casa. O Evangelho, ele começa a ser vivido na nossa casa e se estende para a igreja, para a nossa congregação. Tanto que a palavra de Deus declara que nós somos o que? A família de Deus. Esse é o princípio, família de Deus. Deus toma para si as famílias que clamam, que adoram o seu nome, família de Deus. Ou seja, temos um Pai, temos um Senhor que cuida da família. E hoje, o que nós vemos é que umas das vertentes do mundo tem como objetivo claro destruir as famílias. As famílias hoje, elas não são mais unanimidade na sociedade. Nunca foram, mas agora parece que isso tomou uma proporção muito grande. Hoje, quando se fala de família, parece um tabu. Cada um define o tipo de família que quer e que gosta. Você chegar e definir um tipo de família e aplicar isso na sociedade, você enfrenta o quê? Críticas. O Augusto Nicodemos, uma época, quando ele estava, acho que fazendo o seu doutorado, uma coisa assim, ele escreveu um artigo sobre família e não foi do agrado de muitos. Se formou uma multidão de pessoas na frente da universidade onde ele era professor, pedindo a saída dele. Por quê? Porque o conceito de família que ele apresentou não era o mesmo conceito de família que aquelas pessoas pensavam. Então, tira de lá. O país é laico. Ou seja, nós podemos expressar a nossa religião, os nossos pensamentos. Nós podemos falar. Porém, é muito importante que nós entendamos que a nossa voz está sendo ouvida em vários cantos do mundo. E as redes sociais facilitaram bastante, tanto a chegada da nossa voz em lugares mais distantes, mas também
para nós recebermos as críticas daqueles que não concordam conosco. Todavia, o nosso princípio é cristão. Nós somos cristãos. Nós nos pautamos pelas Escrituras Sagradas. O nosso conceito de família é bíblico. Aquele que Cristo Jesus instituiu, aquele que Deus criou. Como o pastor Rodrigo gosta de dizer, respeitamos todos, mas temos o nosso conceito de família bíblico. Amém? Por isso hoje eu quero compartilhar com você alguns princípios da palavra do Senhor que nos mostra o que é um lar cristão. E eu começo trazendo algumas informações para você. Por exemplo, no ano de 2010, houve no Brasil 977 mil casamentos. Não é pouca coisa. Isso em 2010. No entanto, 239 mil se desfizeram em pouco tempo. De 977 mil casamentos, pouco tempo depois, houve 239 mil divórcios. Isso em 2010. Agora, presta atenção o que acontece em 2022. No Brasil foram 970 mil casamentos. Isso em 2022. Em 2010, 977, com 239 mil divórcios. Em 2022, 970 mil casamentos. Sabe quantos divórcios aconteceu em 2022? 420 mil. Praticamente em cada 3 casamentos, um se divorciou, ou mais que isso. Você que é bom de matemática aí. 970 mil casamentos e 420 mil divórcios. Olha essa diferença. Cabe uma pergunta. Por que que tanta gente está se divorciando, acabando com o casamento, estraçalhando as famílias? Por que esse interesse tão pequeno em manter uma família? Não é um número assustador? Esse sofrimento que alcança as crianças, por exemplo, porque da maioria desses casamentos que foram destruídos, havia o quê? Crianças. E essas crianças foram submetidas a tipos de sofrimentos os mais variados possíveis. Quem fica com quem? Um fica o final de semana, o outro fica outro, ou vai embora para a casa dos avós, e as crianças ficam nesse sofrimento. E eu pergunto para você, alguém sobe em um altar, alguém vai ao altar para casar, meu irmão, decidido a separar no outro dia? Não. Nenhuma moça e nenhum rapaz sobe no altar para casar no domingo, dizendo assim, na segunda nós separamos. Não. Ninguém faz isso. A moça, o rapaz sonha com o casamento. E sonha com o melhor casamento. Ela não deseja separar do esposo, mas alguma coisa acontece no caminho. Alguém, de alguma maneira, gera algo e isso acaba causando divórcio. E quando você tem acesso a alguns lares, o que você observa? Quantos de nós já visitamos alguém, um casal, para conversar, e quando nós voltamos para casa,
muitas vezes voltamos chorando, porque o que nós enxergamos ali é algo a caminho do fim. Quantas pessoas não chegam para nós e dizem assim: pastor, não dá mais. Não tem mais condições para continuar. Ele não muda, ela não muda. Eu já tentei, já fiz de tudo. Não tem jeito. Não tem jeito. Por outro lado, quantas vezes nós não já recebemos testemunho aqui dizendo assim: o meu casamento foi restaurado. Hoje eu e a minha família nos alegramos à mesa do jantar, o café, o almoço. Nós nos alegramos porque o nosso casamento foi restaurado. Quantas vezes já ouvimos isso? E é por isso, irmãos, que nós não desistimos. Porque o restaurador de casamento, o restaurador de família, o restaurador de relacionamento, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é Ele que é o restaurador de família. É Ele que restaura casamento. Por isso, não se desespere, calma. Não está bom? Calma, ouve primeiro. Vem durante esse mês todo, que você vai sair daqui pronto para lutar com as armas das Escrituras Sagradas e vai mudar a tua vida. Amém? Muito bem, dito isto, eu te convido para nós abrirmos a palavra de Deus lá em 1 Timóteo 3, versículo 4 e versículo 5. Abre bem o teu coração, tá bom? Presta bem atenção no que vai ser dito, aprende junto comigo, porque hoje as coisas vão mudar na nossa vida em nome de Jesus, eu creio. 1 Timóteo, capítulo 3, 4 e 5. Se quiser colocar no telão também, fica à vontade, a gente lê também. Vamos começar do versículo 2? Acho que vai ser melhor. Amém. O apóstolo Paulo, pode deixar aí na tela. O apóstolo Paulo escreve uma carta ao seu filho na fé, Timóteo. Timóteo é pastor de uma igreja, ele é jovem. E Paulo vai ensinar Timóteo a organizar o ministério da congregação, da igreja. E ele faz várias observações. Então ele vai passar para o Timóteo as características, as qualidades do homem e da mulher e da família que pode assumir uma responsabilidade dentro do ministério. Então ele diz assim, no capítulo 3 e versículo 2 de 1 Timóteo, falando sobre a administração do templo, através de bispos, diáconos e pastores, ele diz assim: convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa. Diga comigo, que governe bem a sua própria casa. Aonde começa o governo? Se acaba de dizer o nosso primeiro tópico dessa noite. Um lar cristão precisa de governo. Governo. Anotou aí? Um lar cristão precisa de governo. Uma casa que não tem governo, um lar que não tem governo, ele é um lar pode falar, desgovernado. O que é uma coisa desgovernada? É algo que não tem direção. A palavra governo, ela é uma palavra grega e ela tem a mesma origem da palavra dirigir, guiar, administrar. Sabe qual é o nosso problema? E aqui eu coloco você e eu, homem, numa sinuca de bico.
é que nós confundimos governar com dominar. Presta atenção nisso aqui. A gente confunde governar com dominar. Governar não é dominar. Dominar é sobre coisas. Sobre gente, a gente governa. A gente não domina sobre pessoas. A gente governa pessoas. Mas quando a liderança desse lar confunde isso, em vez dele começar a governar, a dirigir, a dar direção, ele quer dominar. E quando você domina, você não dá liberdade para o outro pensar, para o outro falar, para o outro se manifestar. Então uma casa precisa de governo e não de domínio nos aspectos humanos. Dominar. Só um, entenda isso, só um pode governar e dominar. Por quê? Porque é criador de todas as coisas. Jesus Cristo. Jesus governa, guia, direciona, dirige, mas ele também domina. Porque é soberano sobre tudo e sobre todos. Nós não somos. Governo é transitório. Domínio é eterno. Entenda isso. Governo é transitório. Domínio é eterno. Porque quando você domina algo, você tira desse algo a possibilidade de mudança. Porque você é um dominador. Quando você governa, ele é transitório. Por quê? Porque governar é isso. Dirigir. Ensinar. Guiar. Isso é governo. Quer ver uma coisa? O mundo é regido por governo. Quando Deus criou os dois luminares, o sol e a lua, pensa comigo aqui. Ele disse assim: e Deus criou os dois grandes luminares. Criou o dia, criou o sol para governar criou o sol para governar o dia. Ou seja, o sol nasceu 6 horas da manhã e ele governa o dia como? Iluminando. Iluminando. Aconteça o que acontecer, o sol não deixa de brilhar. Ele continua governando durante todo o dia. Quando das 6 horas que o sol se esconde, nasce o governo a lua vem para governar, e ela governa à noite. Governa as marés. As marés são governadas pela lua. Os rios, o oceano, governado pela lua. Por quê? Porque o mundo tem governo. A Bíblia diz lá em Isaías, Isaías capítulo 9, ele diz assim: um menino vos nasceu, um filho se vos deu, e o governo está sobre os seus ombros. O governo. Quem é esse menino? Jesus Cristo, nós sabemos. Portanto, amado irmão, o mundo tem governo estabelecido por Deus. Governo. A nossa casa, o nosso lar precisa de governo. Se não houver governo na nossa casa, alguém vai querer governar. Homem, primeiros homens. Se você não governar a sua casa, alguém vai querer governar no seu lugar. Se você não for o governo da sua casa, alguém vai querer governar a sua casa. E esse alguém que quer governar a sua casa, você sabe quem é. Aí o cara fala para mim assim: mas pastor, quem governa a minha casa é Cristo. Sim, mas ele governa através de você. Deus governa a família por meio do cabeça, por meio da ajudadora, por meio da família. Todo mundo participa do governo da casa. Mas tem uma organização. Não é uma anarquia, não. Anarquia é quando ninguém manda.
Também não é uma ditadura, quando só um domina. Não, é governo, não é domínio, é governo. Leva isso para o seu coração. É governo. Teu lar e o meu precisa ser governado. Nós precisamos ser governadores do nosso lar. Um bom exemplo de governo. José do Egito. José do Egito foi vendido para Potifar por uma caravana que comprou ele dos seus irmãos. Quando ele chega na casa de Potifar, o que acontece lá? Ele governa a casa do Potifar. Ele governa tudo do Potifar. Ele só não governa a mulher dele, do Potifar. E a mulher dele vai e diz assim: ué, José, o meu senhor já colocou o governo da casa na tua mão, então governa a mim também. Ele falou: não, o meu senhor, ele me deu o governo da sua casa, dos seus bens, e não da sua esposa. Ou seja, José tem governo da casa, o governo da casa de Potifar, e tem o governo dele, das suas vontades. Governo, isso é governo. Quando José vai preso, ele não perde esse governo. Por quê? Porque quando ele chega na prisão, ele governa na prisão. E governa pelo amor, pela misericórdia. Quando José sai da prisão e vai ao palácio de Faraó, ele governa o Egito. Sabe por quê? Porque naquele jovem tinha governo. Ele sabia governar. Ele não procurava dominar, mas governar. Não tem nada pior do que um marido que é dominador da sua família. Mas eu te digo, não tem nada mais belo, mais bonito do que um esposo que é governador da sua casa. Como é gostoso você ser governado por alguém que governa pelo amor. De vez em quando eu ouço algumas pessoas falarem assim: eu sou o tipo do cara que eu falo na cara, doa quem doer. Eu falo na cara, não estou nem aí, eu falo e acabou. Deixa eu dizer uma coisa para você: verdade sem amor é brutalidade. Verdade sem amor é brutalidade. A Bíblia diz que Deus vem em amor e em verdade, ou em verdade e em amor. Eu preciso falar a verdade com amor. Todavia, amor sem verdade é falsidade, é hipocrisia. Porque para não falar a verdade, eu passo a mão na cabeça do sujeito. Pode ser do filho, da filha, seja quem for. Deixei de falar a verdade, porque exerci só o amor. Verdade com amor. Governar com amor. Governar com temor a Deus. Família é uma microsociedade. Família tem regras. Regras financeiras, por exemplo. Como é que o nosso dinheiro é gasto? Eu chego, pego tudo que tenho, gasto, não pergunto, não falo nada, acabou. Quando alguém me pergunta, eu falo: gastei, pronto, já era. Isso é governo? Não, isso não é governo. Casa tem essas organizações. O sujeito vai fazer uma reforma em casa, ele não pergunta se a esposa gostou ou não gostou, se esse móvel é legal ou não, ela não quer saber. Comprei, chegou e pronto, acabou. Mas peraí, você nem me avisou? Não, não precisa. É como a história do camarada que foi ao fórum para se divorciar, ele e a mulher dele. Qual é o motivo do seu divórcio? O juiz perguntou à mulher. E ela disse: doutor, esse homem só falou que me ama no dia do nosso casamento e nunca mais. Aí o sujeito olhou para ela, o marido, e disse: ué, mas precisa falar de novo? Quantos anos? Precisa falar de novo? Não já falei uma vez? Família. Governo de família é a coisa mais linda que tem, meu irmão.
Como é bonito ver um casal que governa bem a sua casa. Paulo diz assim: escolhe alguém para colocar no governo do ministério. E esta pessoa necessita, é mandamento de Deus, governe bem a sua casa, a sua família. Ou seja, ele diz, se ele não conseguir governar a casa dele, também não adianta colocar ele no governo de um ministério, não vai dar certo, porque a mesma metodologia que ele aplica lá na casa dele, ele vai aplicar no ministério dele. Governo. A nossa casa precisa de governo. Quando eu e você, homem, não governamos a nossa casa, tem alguém lá pronto para colocar o pé. Se você tirar o seu pé, ele coloca o dele. E ele está em busca de um próximo passo. Se você tirar o outro pé, ele coloca o dele. E ele está em busca de um próximo passo. Portanto, irmão, governe. Governe a sua casa. Governe a sua família. Não domine, governe a sua família. Você vai ver a alegria da sua esposa em sentir que tem na sua casa um governador. Você vai ver a alegria dos seus filhos em saber que tem um pai que é governador e não um dominador. E não alguém que chega e diz assim, é isso aqui, ponto, acabou. Calma, tem paciência. Espera aí, vamos conversar. Eu confesso para vocês que nos últimos dias, eu tenho me sentido assim um pouco apertado nessa área. E eu louvo a Deus, eu me alegro mesmo. Eu disse isso ontem à noite. Eu tenho um filho de 16 anos, 15 anos, o Raniel. E ele está naquela idade do jovem. Ele é jovem e como todo jovem tem as suas vontades, tem os seus desejos, tem as suas dúvidas. E eu dei para ele uma liberdade dele chegar e falar para mim e a gente conversar tete a tete. E ele é um cara que argumenta muito bem. Então eu tenho que aprender a governar. E não são todas as vezes que a nossa conversa termina em abraços e beijos. Não. Tem dia que a gente tem que deixar para depois. Tá tarde da noite. Vamos ter que deixar para amanhã. Vamos terminar essa conversa de manhã. Outro dia. Mas aí a gente aplica o que Pedro diz. Não deixa o sol se pôr sobre a tua cabeça. Né? Perdoa primeiro. Amanhã a gente conversa. Mas ele é um cara super articulado. Ele conversa, ele dialoga, ele questiona, ele pergunta. E isso é bom. É bom, amado. Abre a oportunidade de governo. É o que a nossa família precisa. Ser governada. Amém? Anotou aí esse primeiro tópico? Amém, glória a Deus. Vamos ao segundo então. Deixa eu encontrar ele aqui. Achei. – 43%. Aumento, né? É uma pena. Mas aprenda isso. A nossa família precisa de governo. E é interessante a gente entender também, irmãos, que governo é algo que Deus te dá para você exercer, tá bom? Tanto faz ser na sua casa, no seu ministério, não é? Precisa desse governo vindo de Deus para nós podermos governar com sabedoria e temor a Deus. Então, a nossa família precisa de governo. Muito bem. Segundo tópico para você e para mim é que a nossa família precisa de cuidado. Governo é alguém que cuida. Cuidar. E quando Paulo fala que nós devemos cuidar da nossa família, dos domésticos da fé, o cuidar aqui é o cuidar por completo. É o cuidar do provedor, o cuidar do professor e o cuidar do protetor. Protetor, provedor e professor.
Então vamos ler 1 Timóteo 5:8, por gentileza? 1 Timóteo, capítulo 5 e versículo 8. 1 Timóteo 5:8. Olha o que diz o texto. Ele diz assim: mas se alguém não tem cuidado, se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, esse cara está numa situação extremamente difícil. Porque o sujeito ser incrédulo, ele pode por uma palavra se arrepender e passar a crer. O sujeito ser ateu, para ele ser ateu, ele tem que ter muita fé. Porque para ele olhar para essa criação perfeita de Deus e dizer que não existe um Deus inteligente que criou tudo isso, ele está com um problema sério. Só que o Paulo vai além. Ele diz assim: olha aqui, maninho, se você não cuida da sua família, você é pior do que o incrédulo. Você negou a fé, meu amigo. Se você não cuida da sua família, você é pior do que o incrédulo. Você negou a fé. Agora, durmamos com um barulho desse? Porque quando eu olho para alguém, converso com essa pessoa, e ele diz assim: eu sou ateu, eu não creio nesse Deus que você prega, eu já acho um escândalo. Meu Deus, como pode? Aí o Paulo diz assim: pois se você não cuidar da sua família, você é pior do que esse cara. Você é pior do que ele. Que situação delicada. Cuidando uns dos outros. Eu conheço pessoas que 6 horas da tarde, quando ele chega em casa, ele coloca o seu carro na calçada e vai lavar esse carro. E ele gasta 1, 2 horas dando um trato nesse carro, mas aquele trato. Quando ele termina, está brilhando. Por dentro e por fora está... Por dentro está brilhando, por fora está cheiroso. Para ele ir trabalhar no outro dia. Conheço pessoas, e aqui eu abro um parênteses, eu gosto também, tá, de animais, não tem nenhum problema não. Mas conheço pessoas que o animalzinho de estimação dele se tornou muito mais importante, mas muito, muito mais importante do que esposa e filhos. Pessoas que a casa dele, se a tinta desbotou um pouquinho, é imediatamente. Conheço pessoas que não cuidam da sua família. Não tem o mínimo de cuidado. Por quê? Porque diz assim: não falta nada na despensa. Arroz, feijão, açúcar, tem tudo. A despensa está cheia. O que é que você quer mais? Pergunta. Essa família não tem sentimento? Essa família não precisa de carinho, não precisa de amor, não precisa de afeto, não precisa de cuidado? A mesa espiritual dessa casa não conta? Porque tem bolo, chocolate, manteiga, frios, está tudo certo lá. Mas e a mesa espiritual, aonde fica? Não falta um sorriso? Não falta um eu te amo? Não falta um obrigado, meu amor, pelo café, está maravilhoso. Não falta um elogio? Não falta e aí, filhão, tudo certo? Parabéns, foi boa, gostei. Sabe por quê?
a gente às vezes constrange, ou a gente acaba corrigindo em público e elogiando no privado, está invertida a lógica. Em público, a gente elogia. No privado, a gente corrige. Cuidado. Quem é mais importante dentro de uma família? Alguém pode me dizer? Quem é mais importante dentro de uma família? Alguém pode me dizer? Todos. Todos são importantes. Todos, do maior ao menor, todos são importantes na família. A família não tem um mais importante que o outro. Todos são importantes, todos devem ser cuidados, todos devem ser amados, todos têm que fazer parte desse governo da família. O governo da família é um governo que cuida. Um governo que cuida. E o apóstolo Paulo faz um paralelo muito lindo nisso. Porque ele diz assim, olha, como é que Cristo governa a sua igreja? Deu a vida por ela, adorna, limpa, deixa bonita. E ele vai dizer assim, maridão, você precisa cuidar. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 3 e versículo 7, ele diz assim, olha, cuidado como você se relaciona com a sua esposa. Se não, meu chapa, as suas orações não passam do teto. 1 Pedro 3,7. Se você não sabia, maridão, corre lá, anota, leia, memoriza e pratica. E pratica. Um lar cristão precisa de governo e de cuidado. Quem cuida de quem? Todos cuidam de todos. Todos cuidam de todos. Às vezes, nós homens cuidamos de uma parte e julgamos isso perfeito, está tudo certo. Às vezes falta um pouco. E esse pouco causa toda a diferença no coração de alguém. Conheço casais também que um cuida do outro. Pegando aqui um gancho hoje de manhã. Hoje de manhã, quando terminou o batismo aqui, eu vejo o pastor Nilo sentado numa cadeira e a pastora Márcia colocando o sapato do Nilo com cuidado. Eu falo, Nilão, o que é isso? Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado. Como é necessário cuidarmos uns do outro. Às vezes o coração do filho está triste por alguma coisa que aconteceu com ele. Às vezes a esposa está chateada, chegou do trabalho cansada, está chateada por alguma coisa. Tem que ir para seus afazeres de casa. E o sujeito não ajuda. Não ajuda. Todo mundo tem limites, não é? Inclusive, as esposas chegam cansadas do trabalho. Não é isso? Os homens não têm limites, não é verdade? Os homens não têm? Também precisam ser cuidados. E tem uma coisa interessante na igreja, em todo lugar, que quando o esposo é bem cuidado, quem é que leva o crédito mesmo? A esposa, olha que beleza. E vice-versa, é assim que funciona. Só que o contrário também é verdade. E graças a Deus que na Igreja Batista do Parque América não acontecem essas coisas. Todos são bem cuidados. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus, né? Precisa. Louvado seja Deus. Precisa de cuidados. Portanto, amado irmão, que eu e você
possamos, a partir de hoje, viver essa verdade dentro da nossa casa. Governo e cuidado. Se você me diz assim, pastor, na minha casa, só eu sou cristão, mais ninguém é na minha casa. A minha palavra para você é, então, ore e receba na sua vida o governo de Deus, para que você possa exercer naquilo que o Senhor te colocar. Porque lá em Mateus capítulo 6, a Bíblia diz assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, e venha a nós o teu reino, governo, e seja feita a tua governo. Nós estamos pedindo o governo de Deus sobre a nossa vida. Então o governo vem, e quando o governo de Deus está em nós, é para nós governar. Amém? Então governo e cuidado. Anotou? Vamos então para o próximo ponto. Abra comigo, por favor. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. 1 aos Coríntios, capítulo 13. Eu quero voltar um pouquinho para fixar isso na sua mente. Governo, cuidado e amor. Governo, cuidado e amor. Você vai entender isso. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, e versículo 4. Nós vamos ler do 4 ao 7, por favor. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Capítulo 13, do 4 ao 7, diz assim. A caridade. Caridade e amor é a mesma coisa, só um ponto de tradução, tá? É a mesma coisa. A raiz da palavra é a mesma. Então vamos falar assim, o amor é sofredor. Imagina se o amor é sofredor e não é benigno. O que é que faz alguém que sofre? Se revolta. Injuriado, revoltado. O amor não, o amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade. O amor não se ensoberbece. Continua, por favor. Versículo 5. O amor não se porta com indecência. Não busca os seus próprios interesses. Não se irrita. Não suspeita mal. Até aí. Eu te pergunto. Se na nossa casa tem governo, se na nossa casa tem cuidado e não tem amor, vai funcionar? Não vai funcionar. Porque o amor, amado irmão, é que vai permitir o governo. O amor é que vai permitir o cuidado. Se eu chegar para você e fazer algo para você em qualquer lugar. Eu vou mudar aqui o meu raciocínio. Se o homem, o chefe da família, ele resolve servir o jantar para a sua família, e ele faz isso de mau grado, ele faz isso de cara feia, não há uma expressão de carinho no que ele está fazendo. Ele joga os pratos na mesa, coloca lá os talheres e diz assim, tá pronto, pode vir. Que gosto tem isso? Eu garanto para você que se eu fizer isso na minha casa, a minha esposa é uma flor, mas ela vai me repreender, não tenho dúvida disso não. Ela vai me dizer, o que é isso? Está chamando quem? Porque quando se cuida com amor e temor,
Muda-se o gosto das palavras, meu irmão. O amor suporta todas as coisas. Acontece que a minha família é assim, assim, assado. E o amor está lá para te capacitar a cuidar dessa família. Por isso que o amor está lá. É o amor que vai ser essa substância maravilhosa que vai permitir que você exerça governo e cuidado, assim como Cristo governa e cuida da igreja. Porque o amor tudo pode, tudo suporta. Não são todos os dias que a nossa casa está maravilhosamente bem. Você consegue me entender? Não são todos os dias. Tem dia que é difícil. Tem dia que o dinheiro acaba. Tem dias que o gás acaba e não tem para comprar hoje, só amanhã. Tem dias que a geladeira está faltando alguma coisa. Tem dias que a conta de luz, água e telefone chegou e venceu hoje, você só vai poder pagar daqui 3 dias. Tem dias que a gasolina do carro acaba e você não vai poder ir ao posto, está sem dinheiro hoje. Toda família normal passa por esses problemas. Eu estou falando de famílias normais. Quem nunca teve uma dificuldade financeira? E se não houver amor para sentar e entender que hoje não é aquele prato que a gente tanto gosta e tanto ama, gosta de comer, não é aquele frango à passarinha delicioso. Não, o que é hoje? Hoje é uma sopa. Só de legumes. Eu não gosto de legumes. Mas o amor está lá para fazer com que você entenda. Hoje é sopa. Hoje é sopa. Quando é que tem um frango a passarinho? Amanhã, se Deus quiser. Olha que beleza. Embora a sopa seja um prato nobre, tá? Eu estou aqui... É que eu não sou muito fã de sopa, então eu estou puxando a sardinha para o meu lado, entendeu? Né? É necessário entender isso, irmãos. Famílias normais passam por isso. E se você nunca passou por nenhuma dificuldade na sua família, então a sua família não é normal, ela já é uma família de anjo, sobe, sai daqui. E se você não passa por esses processos, varão e varoa, você está no lugar errado. Sobe, você é um anjo aí disfarçado de gente, só pode ser. Famílias normais passam por isso. E esses problemas descredenciam o nosso lar? Ele deixa de ser cristão por isso? Claro que não. Pelo contrário, é nessa hora que o joelhinho faz a diferença, não faz? Eita Deus, é agora. Vamos orar. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Que fez a lavoura para mandar o grão, fez lá o açougue para mandar a carne, foi ele que fez tudo. E para ele, e para a glória dele. Lares cristãos passam por isso. Governo, cuidado e amor. Imagine um lar sem amor. Eu conheço pessoas que moram bem e vivem mal. Você já ouviu falar isso? Morar bem e viver mal? Como assim? Conheço pessoas que moram em mansões maravilhosas. Moram muito bem, mas vivem mal. E conheço pessoas que não moram tão bem assim, mas vivem maravilhosamente bem. Conheço gente que mora em casa simples, só tem lá o banquinho. Mas você chega lá, não dá vontade de sair. Não dá vontade. É o amor. É a graça.
Sabe, é tão gostoso estar ali. As palavras são sinceras, são verdadeiras, são de alegria. Moram bem e vivem mal, e outros que não moram tão bem assim, mas vivem maravilhosamente bem. Porque o amor tudo pode, tudo suporta. É no amor que eu suporto os defeitos da minha esposa. E é pelo amor de Deus derramado no nosso coração que ela suporta os meus defeitos. É pelo amor de Cristo Jesus que eu suporto os defeitos dos meus filhos. E é pelo mesmo amor que eles suportam os meus defeitos. Não temos para onde correr. Um lar cristão precisa disso. O amor, e aí nós vemos muitas pessoas achando que exerce o amor só falando, não é? Olha, eu te amo, isso é bom, faz parte de um processo, mas não é o todo, porque o amor precisa ser praticado. Olha que maravilha. A Bíblia diz que Deus deu a prova do seu amor para conosco como? Em que Cristo morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. Isso é a maior prova de amor. O amor é praticado. O amor pode se materializar, meu amado irmão. Entenda isso aqui. O amor pode se materializar na sua família, na minha família. Pode. Pode. Nas nossas atitudes diárias, o amor pode se materializar. É na manhã de cada dia. Você já parou para pensar que pode ser que numa certa manhã o seu filho, a sua filha, espere você dizer assim: filho, filha, vamos hoje tomar um café na padaria? Eu pago. Vamos. E sentar 10 minutos com ele, 30 minutos, 1 hora, sei lá, o seu tempo, tomar um café com ele. Eu garanto para você que ele vai gostar muito. Vai ser algo novo para ele. Se de repente caiu um valor a mais na sua conta e dá para trazer a família toda, a minha 4, fica caro. Mas dá para trazer todo mundo? Leva. Eu acordo cedo em casa, tá? Lá em casa a gente acorda cedo. Acorda cedo lá, a esposa, os filhos, vamos todo mundo tomar um café na padaria hoje? É por minha conta, vamos, vai ser bênção, vamos. Eu garanto para você que eles não vão titubear, não, é rápido. Isso se troca rápido. Rapidão. Daqui a pouco está todo mundo, está lá, senta, toma aquele café gostoso, volta para casa e está tudo certo. Ah, mas só posso fazer isso uma vez por mês. Então faz uma vez por mês. Cabeção. Faz uma vez por mês. Então, amados, entenda isso. Governo, cuidado e amor. Busque esses princípios na sua família. São princípios bíblicos. É aquilo que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou para que nós possamos viver bem. Fique de pé e vamos orar um minutinho. E a oração é uma oração bem específica que eu quero fazer com você nessa noite. Hã? Né? A minha oração que eu quero fazer com você hoje é essa. Pedir ao Senhor Jesus Cristo que nos ensine a governar a nossa casa com cuidado e com amor da nossa família. Se o seu esposo não está com você nessa noite,
Inclua ele nas suas orações. Se a sua esposa não está, faça o mesmo, inclua a sua família nessa oração. Pai querido, em nome do teu santo Filho Jesus, nós sabemos que tu és o Deus da família. O Senhor constituiu as famílias na terra. Senhor, perdoa-nos por muitas vezes não saber governar, Senhor, com cuidado e amor a nossa família. Mas nessa noite, Senhor, nós estamos suplicando a tua graça maravilhosa e o teu favor sobre a nossa vida, para que nós aprendamos a governar a nossa família, Senhor, com cuidado e amor. Senhor, trabalha no nosso coração, de maneira que nós possamos enxergar os pontos que precisam ser consertados, ó Senhor. E se precisarmos voltar atrás, que voltemos com sabedoria. Aquilo que ainda não sabemos fazer, nos ensina, Senhor. Mas não permita que a nossa família viva sem governo, Senhor. Sem cuidado e sem amor. Agora diga comigo, Senhor, eu me coloco à tua disposição nesta noite. Para aprender de ti, Senhor. A governar a minha família, Senhor. Com governo, cuidado e amor para o louvor da tua glória. Oramos a Deus e cremos em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus.